Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam... Oi, eu sou a Paula Carvalho e esse é Pensar o Presente, Histórias de um Museu em Transformação. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o nosso 4º episódio. Se você ainda não escutou os 3 primeiros, volta lá, vai ficar melhor ouvindo na ordem. Se você já ouviu, talvez você lembre que a gente já citou aqui o Sérgio Buarque de Holanda, historiador que foi diretor do Museu Paulista. Mas eu queria abrir esse episódio falando do filho dele, o Chico Buarque, relembrando especificamente um clássico da MPB, Construção. Eu acho que se a gente montar um top 10 de maiores canções já feitas no Brasil, é quase obrigatório incluir essa música. É uma canção linda mesmo, mas é muito triste, né? Porque ela conta como foi o último dia da vida de um homem que trabalha numa construção. Ele cai de um andar alto e morre no meio da rua. É também uma canção de denúncia que descreve a rotina difícil de um trabalhador da construção civil e a falta de segurança num canteiro de obras. O pior é que ninguém se importa com a morte do trabalhador. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. E ele chega nesse desfecho trágico por causa do ambiente e do ritmo de trabalho. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. O homem faz tudo no automático, no ritmo de uma máquina. Antes do almoço, ele já ergueu 4 paredes de tijolos. É uma canção que tem como pano de fundo a expansão urbana e a verticalização das cidades. E o que isso tem a ver com o Museu do Ipiranga? É que hoje a gente vai falar de um objeto que está em exposição no museu, mas que também está na própria estrutura do prédio. E como você já percebeu nos episódios anteriores, o significado atribuído a cada objeto depende muito do lugar onde ele está. E esse objeto é o tijolo. O edifício do Museu do Ipiranga é feito basicamente de madeira e tijolo. E tem também tijolos em exposição, tijolos da própria construção do museu, aliás. Nesse episódio, a gente vai te levar para dentro do mundo do trabalho. Você vai saber mais sobre tijolos, mas também sobre a construção do museu, do bairro do Ipiranga e da expansão urbana de São Paulo. E também sobre como esses processos têm participação direta da mão de obra de imigrantes e de outros grupos invisibilizados. Episódio 4. Saber fazer. Quando eu era criança, eu desenhava aquelas casinhas de tijolo e pintava de vermelho. A casa sem revestimento, sabe? Mas a verdade é que o tijolo pode ter várias cores diferentes. Tem uns amarelados, outros mais voltados para o rosa claro, meio cor de pêssego, até os que são bem vermelhos mesmo. Tijolo é basicamente argila ou barro cozido. O barro é uma mistura de terra com água e depois esse barro cru é moldado no formato retangular e levado para um forno onde ele é cozido. Essas cores diferentes que você citou dependem, entre outras coisas, do tipo de cozimento e também do tipo de composição da terra. Todo esse processo acontece numa olaria. O trabalho é duro, é preciso levantar muito cedo para poder dar conta do recado. Mas mesmo assim, quem exerce esta atividade não quer saber de trocar de profissão. Essa é uma reportagem da TV Cultura gravada em 1988 numa olaria do município de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O vídeo está no canal Franco Tem História, sobre a memória da cidade. A repórter entrevista um oleiro chamado Irineu Rodrigues. Há quanto tempo o senhor trabalha como oleiro? Eu estou mais ou menos na base de uns 20 anos. Por que escolheu essa profissão? É a profissão que a gente gosta, né? O Museu do Ipiranga tem uma coleção de tijolos e era comum que os tijolos tivessem alguma marca neles para identificar a olaria onde eles foram feitos. Essa marcação fica naquela parte retangular maior, onde o cimento é colocado para grudar um tijolo no outro.
Alguns desses tijolos têm o nome completo da fábrica, como a AP Rodovalho, que identifica a fábrica de Antônio Proust Rodovalho. Ela ficava em Caieiras, também na região metropolitana, e foi aberta em 1883. Ali eles também produziam telhas, cal e outros materiais que vinham das pedreiras. A reportagem em Franco da Rocha foi feita mais de um século depois da abertura da olaria em Caieiras, mas o método ainda era manual. O processo de fabricação é muito antigo. Para amassar o barro, é utilizada uma pipa que é movida por 2 burros. Em seguida, a massa pronta é transportada até o oleiro que vai bater os tijolos em formas como esta. Agora, é só levar a produção para o forno. Aqui, os tijolos vão permanecer dias queimando. No acervo do museu, alguns estão marcados só com as iniciais das olarias. Tem um com as letras I e M, que indicam a fábrica dos Irmãos Martorelli. Foi uma família de italianos que se instalou na Fazenda São Caetano em 1877. Essa fazenda depois deu origem à cidade de São Caetano, no ABC Paulista. A gente já citou aqui 3 municípios diferentes. É curioso que os tijolos vão dando uma ideia de como São Paulo foi se moldando e expandindo, né? Totalmente, Rodrigo. E o prédio do Museu do Ipiranga, que foi construído entre 1885 e 1890, é quase todo feito de tijolos. Quando eu trabalhei lá, entre 2010 e 2013, eu achava que o museu tinha sido uma das primeiras construções de alvenaria de São Paulo. Eu também já tinha escutado isso, mas é mito? A gente vai ter, em 1850, o Seminário Episcopal, a igreja em taipa do seminário, mais a construção do seminário em tijolo. Essa é a Adriane Baldin, professora e arquiteta que pesquisa a história da construção civil em São Paulo. E a gente vai ter a ferrovia toda ela feita na década de 60 em tijolo, os edifícios da ferrovia, as estações ferroviárias, tudo em tijolo. O Teatro São José, década de 60, todo em tijolo. Os pousos de tropeiros, especialmente o pouso do Bexiga, pelas características do edifício, beiral curto, muitas janelas, aquilo ali possivelmente é tijolo, né? Então, em 90 já tinha muita coisa, né? Em 85, enfim, quando começa a construção do museu, a gente já tinha uma gama de edifícios em tijolo. Aqui a gente só precisa fazer um comentário. Apesar do museu não ter sido uma das primeiras construções de tijolos de São Paulo, o edifício monumento foi o primeiro de grande escala e complexidade feito de tijolo. Ele tem colunas, pilastras ressaltadas e grandes arcos, uma coisa que não existia na época na cidade. A relação da Adriane com o Museu do Ipiranga vem de longa data, desde o mestrado. Ela estudou a urbanização de São Paulo a partir de um álbum de fotos da cidade, da segunda metade do século XIX, do fotógrafo Militão Augusto de Azevedo. Esse álbum é um objeto bastante conhecido do acervo do Museu do Ipiranga. Eu comecei a olhar a cidade a partir do acervo do Militão de 1862, né? Então o Militão ele tem um acervo fotográfico de fotos urbanas em 62 e depois em 87 ele fotografa os mesmos lugares e faz o álbum comparativo, né? Então, as fotos de 62 e 87, 25 anos depois. Mas na minha pesquisa, eu trabalhei só com o álbum de 62, né? 1862. Então, eu comecei a olhar para aquelas imagens, né? E fazer um paralelo com as outras fontes, né? Então, os jornais, a documentação de obras públicas, o que eu tinha disponível para fazer um paralelo com as imagens. E o que eu fui percebendo, né? Eu via uma São Paulo na historiografia, né? E uma São Paulo nas imagens. Diferente. Por quê? Na verdade, eu vi vários aspectos que poderiam gerar pesquisa, né? Mas eu fui para a questão da construção civil, que é a minha área, né? Que eu sou arquiteta e tal. Mas eu comecei a ver uma São Paulo que a gente já via edifícios construídos em tijolo, 1860, né? E as fotografias do Militão vão comparando as construções antigas com as novas. E aqui a gente percebe como a pesquisa do acervo do museu traz uma série de possibilidades de pesquisa. A partir desse álbum, foi possível traçar o histórico dos tipos de construção de São Paulo. Portanto, as fotos que o Militão faz em 60 ou final da década de 50 já são edifícios em tijolos. Inclusive, o Militão vai ter esse recorte, né? Ele vai tirar foto de edifícios novos. Por quê? Porque ele via na Europa, por exemplo, teve a Grande Reforma de Paris, né? E o Charles Marville, que vai ser o fotógrafo,
responsável por fazer esse o antes e o depois, né? Vamos dizer assim, né? Da reforma. E cria-se um álbum lá em Paris, ficou super famoso isso aí. E o Militão tem essa ideia também de trazer para cá, né? Poxa, então o que eu vou mostrar nesse álbum? Uma São Paulo evoluída, né? Tanto que ele fotografa os edifícios novos. E alguns já em tijolo, né? São Paulo foi sempre construída em taipa de pilão, desde a fundação, né, 1554 até o século XIX. A gente sempre teve uma cidade feita em taipa de pilão. Taipa de pilão é um método de construção bem simples, com terra crua que é jogada em formas de madeira. Os taipeiros ficavam socando a terra com o pilão e o que indicava a hora de parar era um som bem específico. E uma questão importante, principalmente para a cidade de São Paulo, é que a taipa não combina com chuva. O que a taipa não suporta? Ficar submersa. Então, houve, por exemplo, um evento, se não me engano, foi na passagem de 1850 para 1851. Bem na passagem do ano, uma tempestade das nossas, né, que a gente está acostumado, mas isso, apesar da cidade ter piorado muito por conta da impermeabilização em toda a cidade e tal, isso piorou bastante, mas assim, a gente tem registros de tempestades e enchentes em São Paulo desde sempre. São Paulo é coalhada de rios, né? Então, houve essa enchente e houve um dano muito grande em muitas casas de taipa, porque quando houve essa enchente, estouraram os tanques, os reservatórios de água da cidade, e o Anhangabaú ficou agigantado, assim, ficou gigante o rio, né? Que é um ribeirão, né? Mas aí aquelas casas ficaram submersas. E tivemos muitos danos, perdas materiais, morreram pessoas. Tanto que esse evento aparece em vários jornais, algo que foi muito importante. E é aí que começa a discussão sobre a qualidade da taipa, né? Então, a gente tem que repensar a qualidade técnica. A gente vai vendo algumas vozes dentro do setor de obras, né, da província, se opondo à prática das construções em taipa. O tijolo, como é que é? O tijolo, ele vai passar por queima. É o mesmo material. É da mesma forma o barro, né? Só que aí você vai fazer tijolos colocados em formas de madeira, tem o tempo de cura, vai para o forno e queima, né? Então já não é mais terra crua, já é uma outra coisa, né? Já é uma terracota, é um material queimado, portanto tem resistência à chuva, né? E tem outras qualidades. Agora, mais recentemente, a Adriane foi convidada para estudar a própria construção do edifício do Museu do Ipiranga, quando o prédio fechou para reforma entre 2013 e 2022. Ela imaginou que fosse encontrar nos arquivos uma documentação sobre a construção, mas não foi exatamente o que aconteceu. Apesar de ter essa grandiosidade, por incrível que pareça, tinha pouca documentação sobre a obra mesmo, né? Lista de materiais, lista de funcionários, então tem pouca coisa. Eu imaginei que quando eu começasse a mexer na documentação, ia aparecer para mim com muita facilidade como foram os edifícios de 50 e 60, né? As olarias, os recibos. Como é que eu ia descobrir isso? Os recibos de obra. Então, assim, o que eu concluí, né? Eu concluí que, na verdade, o Luiz Pucci, que foi o encarregado da obra, o responsável, com ele que ficou essa documentação. Luiz Pucci foi o italiano responsável por executar o projeto arquitetônico do museu, que foi feito por outro italiano, o Tommaso Gaudenzio Bezzi. Então, assim, no final da vida ele volta para a Itália. Eu não sei se esse material foi para a Itália, a gente tentou procurar lá, eu tentei localizar, mas não encontrei, na cidade natal dele. Nos arquivos aqui em São Paulo não localizei, em Portugal não localizei. Enfim, eu não sei se isso aí foi pro lixo, teve o pior destino, possivelmente, né? Nessa mudança que ele foi para a Itália, talvez ele tenha se desfeito desse material. Ou se está em algum galpão aí, ou em alguma garagem de algum parente, porque isso acontece muito, né? A gente, depois de muito andar, você descobre que alguém, olha, tem um acervo do meu bisavô, tataravô, de tal coisa, né? Então, às vezes aparece essa documentação, alguma documentação por aí perdida. Tenho esperança que isso ainda vai acontecer. Olha aí, Paula, mais um daqueles enigmas históricos que a gente vem falando desde o primeiro episódio, né? A gente tem falado muito do acaso também, né? A história se movimenta por uns caminhos misteriosos. Vai que algum parente do Luiz Pucci escuta esse podcast. Enquanto isso não acontece, vamos continuar seguindo o caminho dos tijolos para saber mais sobre a construção do museu e do bairro onde ele fica, o Ipiranga. Então, esse edifício foi construído no final do século XIX com técnicas construtivas que não eram tão usuais na São Paulo daquela época. A gente está ouvindo um vídeo do canal Galeria da Arquitetura. Esse é o Eduardo Ferroni, um dos arquitetos do H+F,
o escritório de arquitetura responsável pela reforma no Museu do Ipiranga. Então o prédio é feito com estruturas autoportantes de tijolo, com uso de ferro. Estrutura autoportante é um sistema de construção em que as próprias paredes de tijolo suportam o peso do edifício. Não precisa de pilares de vigas de concreto ou aço. O que nós procuramos fazer foi com que esses espaços, que eram espaços mais infraestruturais do prédio, passassem a ser visíveis pelo público. E aí a materialidade funciona como camadas, né? Na verdade, a gente acrescentou novas camadas sem obliterar as camadas pré-existentes, fazendo com que elas pudessem conviver de maneira simultânea. A entrada do museu agora deixa à mostra as entranhas dessa estrutura do prédio. E isso ajuda muito na hora de pensar na própria história da construção do edifício. É o que conta a Adriane Baldin. Então eu cheguei no momento que o museu vai estar nas vísceras, assim, né? Então deu para eu ver, assim, o museu naquele estado de guerra, assim, né? Como a Adriane não encontrou muita coisa na documentação oficial, ela passou para a pesquisa mais prática, indo a campo no meio da reforma do museu. Ela chegou no momento em que o edifício já estava vazio, sem os funcionários. A equipe de engenharia estava abrindo o piso e as paredes para ver como estava o material por baixo do reboco. E ela aproveitou essa estrutura aparente para entender como era a construção. Na falta da documentação em papel, a Adriane foi para o objeto concreto. Eu fui percebendo que houve uma intenção do próprio engenheiro quando ele projeta, né, o museu. Até então não se sabia que ia ser um museu, né, era um monumento ao Ipiranga, né? Mas ele faz aquele grande edifício e ele tem uma lógica. Qual seria? Primeiro andar, térreo, né? Você tem toda aquela parte do hall e corredores. Tudo aquilo, ele usou um método construtivo que na época era muito tecnológico e moderno, né? Que são as abobadilhas de tijolos. São, na verdade, arcos abatidos de tijolos com estrutura metálica e você tem aquela sensação de você estar pisando em cima de uma laje de concreto, né? Toda aquela parte da entrada, né? Mas, na verdade, aquilo é tijolo também, né? Uma estrutura em tijolo. Então, ele vai O arquiteto Tommaso Bezzi escolheu usar abobadilhas de tijolos e pisos de cerâmica nos lugares onde podia entrar a água da chuva. E isso era uma inovação para a época. Então, ele vai fazer isso em todo o andar térreo, no corredor central e nas duas salas das pontas. Agora, as salas que davam para esse corredor, ele já vai fazer todas elas de madeira, uma estrutura de peroba rosa, de madeira. O tijolo vai ficar nesse andar térreo, no corredor e nas duas salas da ponta. No segundo andar, ele já vai colocar o tijolo só no corredor. As salas já são todas de madeira. Aquele salão nobre onde está o quadro do Pedro Américo, né, o Independência ou Morte, também é madeira, o piso já é madeira. Então a gente vai vendo que ele vai diminuindo o peso conforme vai subindo. E o terceiro andar, todo ele em piso de madeira. A Adriane trabalhou a partir das descobertas feitas pela Margarida Andreatta, arqueóloga do Museu Paulista, falecida em 2015. Foi a Margarida quem recolheu os primeiros tijolos na reforma da década de 1990, quando o museu fez intervenções no porão e nas coberturas. Os tijolos encontrados tinham marcas de diferentes olarias e foram usados pela Adriane durante sua pesquisa no museu. O que se achava era que essas olarias ficavam perto do museu, no bairro do Ipiranga, mas não foi isso que a pesquisa da Adriane mostrou. Aliás, olha que curioso, Ipiranga, em tupi, pode significar água vermelha ou água barrenta. Pelo menos essa é a versão mais aceita. Então o próprio nome do bairro pode ter a ver com tijolos, que são feitos de barro. Mas enfim, a Adriane tentou identificar essas olarias. Lembra que a gente falou das iniciais que eram marcadas nos tijolos? Ela encontrava as iniciais, ia procurar no Almanaque Comercial de São Paulo, mas não achava nenhuma olaria com aquelas letras. Ou seja, ela teve que ir atrás de outras fontes. Procurando documentação de obra, né, acabei encontrando lá um documento do presidente da província dizendo que o Luiz Pucci, que foi o engenheiro que cuidou da obra, né, que tocou a obra, conseguiu uma concessão, né, com a companhia ferroviária para os trilhos chegarem até o museu, para descarregar material, né. Falei, então cai por terra essa teoria de que as olarias fossem aqui perto. Então, não só tijolos, mas vieram as pedras, os tijolos, as madeiras, tudo via férrea, né, com a extensão aí do trilho, né.
A Adriane não estava investigando só o material, mas também quem ia trabalhar com esse material. Outra questão muito interessante, já no edifício do museu, mão de obra, assim, 100% ou quase 100% italiana. E os italianos, na verdade, eram grandes conhecedores da técnica da alvenaria de tijolo. Essa mão de obra imigrante é importante não só para a história do museu, mas também para a história de São Paulo e do Brasil. E no início, o próprio Museu do Ipiranga não dava muito valor para a história dessa camada da população. Como era um museu voltado para as elites paulistas, chamadas de quatrocentonas, que já estavam há séculos aqui, os imigrantes eram excluídos ou invisibilizados nesse espaço. Só nas últimas décadas que objetos dessas populações começaram a fazer parte do acervo da instituição. Primeiro, o museu recebeu objetos das elites imigrantes e, mais recentemente, também de imigrantes pobres, que provavelmente construíram o edifício do museu. E com certeza, esses italianos que trabalharam nos 5 anos de obra não faziam parte de nenhuma elite. Também não dá para ter certeza se esses trabalhadores moravam perto da construção. Mesmo assim, a região em torno do museu começou a ser ocupada por causa da obra. Quem conversou com a gente sobre isso foi a Maria Aparecida de Menezes Borrego, professora e vice-diretora do Museu do Ipiranga. Era uma região distante do centro, né? Naquele momento da sua construção, no final do século XIX. Então, ela é muito importante para a urbanização, porque ele acaba trazendo para si todo esse aparato para a sua própria construção. Com a construção do museu, a gente vai vendo como as populações vão ali se estabelecendo também e numa região que vai ser muito fabril naquele momento, né? Então, nós temos também todo o Ipiranga ali para baixo, no sentido Avenida do Estado, sendo também povoado pelas indústrias, que atraem, então, uma mão de obra estrangeira, não só para o trabalho, como também para a própria propriedade dessas indústrias, como é a família Jafé, né, de origem libanesa. A Ana Paula Nascimento, professora do Museu do Ipiranga, também ajuda a gente a entender a ocupação do bairro. O bairro do Ipiranga ele existe porque existe o museu, como ele é ordenado hoje. E do lado leste, né, do lado do bairro que bate com a zona leste de São Paulo, principalmente com a Moca, você tinha uma parte industrial. E os Jafés foram a primeira indústria, né? A família Jafé criou a primeira indústria no bairro, que era uma indústria de tecidos. E boa parte do bairro era deles. E os casarões que estão de pé ainda, são tombados, são da família Jafé. E a parte de cima era de um conde Vicente de Azevedo, e que doou uma série de terrenos para várias irmandades religiosas. As Jafés, elas já fizeram 3 doações. 2 doações delas, um primo. Essa doação delas é muito mais interessante, porque eles doaram para a USP o prédio da Física, o primeiro prédio do Instituto de Física. Então tem o álbum, tem os álbuns de viagens deles, tem um caderno que são os terrenos que eles tinham na Moca e no Ipiranga, cartas entre as irmãs, né, a Violeta e a Ângela. Então é uma outra sociabilidade, não é o que a gente costuma achar que as pessoas vão doar, o prato brazonado, a louça bonita. Então agora eles estão doando aquilo que é mais próximo deles, né, essa história mesmo do cotidiano. Então a gente tá vendo que o bairro do Ipiranga foi bastante ocupado por imigrantes. Não só libaneses, mas também italianos, que trabalharam na construção do museu. E quando um grupo de estrangeiros começa a se instalar num determinado bairro, outros imigrantes da mesma nacionalidade também se mudam para a região. As comunidades vão se formando. E aí tudo começa com meu avô, né, o Francesco. Esse é o Luca Basili. Ele é nutricionista esportivo e é descendente de uma família de italianos que vive há 2 gerações no bairro do Ipiranga. A família dele veio de Marche, uma região no centro-leste da Itália. Muito tradicional na questão de calçados, então muita empresa de calçado e tal. E ele já tinha uma instrução legal, né, ele, na parte mecânica, assim. Mas lá ele não estava encontrando muita oportunidade de trabalho. Então, a região Marche era foco em calçados, não era muito o que ele queria, talvez, naquele momento. Em vez dele, talvez, procurar em outras regiões da Itália um trabalho, ele acabou decidindo se mudar. Ele lia muito Jorge Amado,
Então, ele já tinha esse imaginário do Brasil. Então, ele veio em 58, né? Foram 15 dias de viagem de navio. Chegou em Santos. E aí, se alocou ali na Vila Monumento, né? Acabou encontrando trabalho. Vila Monumento é um dos bairros que ficam ali grudados no Museu do Ipiranga e tem esse nome por causa do monumento à independência ali perto. O seu Francesco trabalhou ali, depois abriu uma empresa na Moca e chegou a voltar para a Itália na década de 1970. O pai e a mãe do Luca se casaram e também vieram para o Brasil. O Luca nasceu em 1997 e alguns anos depois a família se mudou para o bairro do Ipiranga. Tirando um breve período morando na Itália, o Luca sempre viveu no Ipiranga. Ele mora bem pertinho do Parque da Independência, então o museu é meio o quintal da casa dele. Cheguei aí com a escola algumas vezes. Eu estudei numa escola bem tradicional ali do Ipiranga, o São Francisco Xavier, que está praticamente colado no museu ali. Com eles cheguei aí algumas vezes no museu. E com a família também ia bastante ali, tanto para ver o museu em si, né, o acervo, mas principalmente para passear no parque ali. Na época era um lugar, era interessante, né, por toda a história que tinha, né, eu era criança, então não tinha tanto interesse assim, né, na história, mas eu lembro da escadaria, né, do quadro, acho que isso era o maior destaque, assim. O Luca e a família conviviam direto com outros imigrantes, sem dispensar a tradicional macarronada de domingo, quando eles jogavam conversa fora, misturando português e italiano. E da mesma forma que lá atrás a ocupação urbana do Ipiranga aconteceu por causa do museu, o Luca hoje acompanha o crescimento do bairro desde a reabertura do museu em 2022. Tem mais visitantes circulando, mais restaurantes, cafés e outros comércios. E como em qualquer mudança, tem gente com saudade da calmaria. Você acha que tem gente que queria que ficasse, o meu bairro antigamente e tal? Mas são mais, tipo, gente mais velha ou tem gente mais nova também que pensa assim? É gente mais nova. Gente mais nova. Gente mais nova que pensa assim também, que gostava da calmaria do bairro e queria que permanecesse assim. Exatamente. Nesse episódio a gente já falou bastante sobre trabalho e sobre trabalhadores. Então chegou a hora de levar você para dentro do Museu do Ipiranga para conhecer uma exposição que trata justamente desse tema. Agora aqui vamos começar o mundo do trabalho. Essa exposição destaca objetos do cotidiano de famílias imigrantes do Brasil. Lembrando que o foco inicial do museu eram as elites paulistas. A curadoria é da Maria Aparecida de Menezes Borrego e da Ana Paula Nascimento, que já apareceram aqui no episódio. Vamos ouvir a Maria Aparecida. O que nós pensamos, num primeiro momento, era refletir sobre o trabalho nos dias de hoje no Brasil, né? Olhamos, então, a partir dessa problemática para o nosso acervo e vimos quais discussões nós podíamos fazer para poder responder essa questão. O que nos pareceu muito importante era, em primeiro lugar, colocar que todo trabalho comporta esforço físico e mental. E que não há, então, hierarquia sobre esses dois tipos de trabalho, como se costuma fazer, porque eles integram toda a produção que sai das mãos do homem, seja ela intelectual, seja física. Às vezes a gente só vê o produto final, mas não vê todo mundo que estava envolvido para que aquele objeto saísse, né, e chegasse a bom termo. Então, foi com base nessas duas premissas da valorização dos esforços físico e mental e da valorização desses trabalhadores que estão no meio do processo que nós olhamos para o nosso acervo e montamos então a exposição. Elas são montadas com acervos iconográficos, e eu quero dizer com isso, com pinturas, com gravuras, com fotografias, muitas fotografias em preto e branco, porque grande parte do nosso acervo sobre o universo do trabalho está concentrado na segunda metade do século XIX, primeira do XX, portanto, muitas fotografias em preto e branco e muitas ferramentas de trabalho. A exposição está distribuída por 5 salas. A primeira delas tem exatamente o título desse episódio, Saber Fazer. Essa sala conta como o trabalho dos indígenas vem se desenvolvendo desde antes da chegada dos portugueses em Piratininga, que era o nome em tupi da vila que deu origem à cidade de São Paulo.
Tem uns painéis que apresentam as aldeias contemporâneas dos Guarani, como Jaraguá e Atenondeporã, que ficam no perímetro da Grande São Paulo. Tem também uma parte dessa primeira sala que tem tudo a ver com o que a gente já falou nesse episódio. É um museu em obras, então aqui foto de um dos trabalhadores que ajudaram no restauro do teto ali do museu, que é o Simval Souza Costa, durante o restauro das folhas de acanto do edifício do museu, autoria desconhecida, em 2021. A sala seguinte é Abrir Caminhos. Por exemplo, tem uma vitrine que chama Fazer Estradas, que a gente tem marretas, chaves de fendas, quadros, um piano, pantógrafos, que são tipo réguas que estão unidas umas às outras, com uma espécie de parafuso, e elas vão abrindo, assim, você vão formando losangos. Aí tem medidor, tem um negócio que eu nunca tinha visto, que é um prumo de pedreiro, que parece tipo um peão. Tem uma trena bem grande, tem um nível de bolha grande de madeira, e na superfície de madeira tem uma etiqueta com escrito algo em japonês, que eu não sei ler. Lá embaixo tem vários estribos, esporas e freios assim, de cavalo. A gente já falou aqui no podcast que o museu tem tentado trazer para as exposições grupos que antes apareciam pouco no acervo. É o caso dessa exposição Mundos do Trabalho. A Maria Aparecida conta como o museu buscou esses grupos. Na verdade, justamente como a gente busca esses grupos invisibilizados, né? A gente foi atrás de fotografias que mostrasse o trabalho no seu fazer. Então, a segunda sala, por exemplo, que trabalha com construir estradas, nós fomos à coleção Washington Luiz, que é uma coleção que nós recebemos do seu neto e está no Museu Republicano de Itu. Washington Luiz foi presidente do Brasil entre 1926 e 1930. Foi o último presidente da República Velha, deposto pelo Getúlio Vargas. E buscamos nessas fotografias que estavam em seus álbuns, em que eram feitos os álbuns para registrar as suas viagens, as suas inaugurações, onde estavam esses trabalhadores. Então a gente encontra no Washington Luiz, no governo dele, cujo lema era governar é abrir estradas, essas pessoas ali justamente abrindo, né, com pás e com marretas essas estradas. Então nós temos na estrada Mairim Santos, que acabou se tornando a nossa foto icônica daquela sala, inclusive da nossa própria exposição, a construção feita por mulheres. É muito difícil a gente pensar que essas mulheres atuaram com tanta intensidade, né? A gente, em geral, pensa na figura masculina, mas quando a gente olha as fotos, a gente vê essas mulheres posando com pás nas mãos, com os lenços na cabeça, de saias, com seus filhos ao lado, né? Então, foi a possibilidade da gente não só dar luz a esses que são invisibilizados e que são pensados como masculinos também, sempre homens, pudemos ver também as mulheres. Esse é um dos exemplos. E a exposição também destaca os artesãos. Na última sala, em que a gente trabalha, de fato, com o trabalho dos artesãos, que parece em declínio na nossa sociedade, mas a gente encontra, né, não só nas cidades maiores, mas nas menores, sempre o sapateiro, né, a costureira, o alfaiate, talvez não aquele responsável por toda a produção, porque obviamente há muitos anos e séculos nós já temos a produção industrializada, mas aqueles que vão de fato consertar os próprios produtos dessa indústria têxtil. Então nós fomos buscar essas pessoas hoje em dia que realizam ainda esses trabalhos. E aí a gente pôde dar também, vida para essas pessoas que estão na sapataria. Podemos dar luz para essas pessoas que hoje em dia ainda atuam como sapateiros, seja na sua oficina menor, seja numa indústria maior. Para mostrar isso no museu, os pesquisadores muitas vezes têm que ir a campo, como fez a Ana Paula Nascimento.
Em 2021, eu fiz uma busca com sapataria. A gente não tinha quase nada de sapataria. E a gente conseguiu, com um sapateiro de rua, o seu Salvador, ele fez uma doação maravilhosa de formas, de sapato. As formas antigas eram de madeira, né? Não eram de plástico como são hoje. Desde bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, de mulher, masculina, forma reformada, os artefatos, todas as ferramentas que ele usava. Se a gente está falando de história e trabalho no Brasil, não dá para esquecer da mão de obra escravizada, a mão de obra negra livre e a mão de obra imigrante, que a gente já tratou bastante nesse episódio. Acho que a terceira e a quarta sala dão muito conta disso, que um é o labutar a terra, né, vamos dizer ali o campo, e a quarta que é construir a cidade. Então, nós temos ali reproduções, né, em pintura de cenas de contextos históricos mais antigos, e aí nós temos, por meio das pinturas baseadas nas aquarelas, a população escravizada que aparece junto à produção de açúcar. Nós temos também as pinturas do Antônio Ferrinho sobre a produção do café na Fazenda Santa Gertrudes, em que os imigrantes são representados. E aí nós temos as fotografias do Ryoshi Katahira, que foi um imigrante japonês, cuja família chega aqui na década de 30, que registra muitas das atividades realizadas pelos japoneses imigrantes, não só no trabalho na agricultura, como também em outras dimensões da vida, da festa, das comemorações. E juntos com os imigrantes japoneses, nós vemos nessas representações também a população negra livre, né? Nós estamos falando da década de 30 já também representada. Esses imigrantes aparecem muito também nos movimentos de contestação e nas grandes greves que a gente teve nos anos iniciais do século XX, que começam pela construção civil em 1907 e 1908, mas das quais nós não tínhamos fotografias nos jornais, e sim com a grande greve de 1917, que aí, então, une muitos trabalhadores de origem estrangeiras, imigrantes que trabalhavam aqui em São Paulo. Os recortes de gênero e orientação sexual também estão contemplados na exposição. Mas pudemos dar também luz sobre grupos sobre os quais nós temos muito pouco acervos dos museus, que são os grupos LGBT. Então, nós fomos em busca de grupos que trabalhassem também com a criação de produtos que pudessem estar no museu. Essa é uma marca também de Mundos do Trabalho. Nós tivemos que ir atrás de muitas instituições que nos emprestaram objetos para fazer parte da nossa exposição. Quando nós não temos no museu coleções que possam dar conta, essa é uma busca que nós fazemos, e tivemos então a solidariedade e a ajuda de muitas instituições parceiras, como o Museu da Imigração Japonesa, como o Liceu de Artes e Ofícios, e no caso do grupo LGBT, o Coletivo Transol, de mulheres trans que realizam vários produtos por meio da costura, e no caso nós temos lá em exposição os kimonos que elas fazem. Quando a gente fala de um museu de história, geralmente as pessoas pensam nos objetos das personalidades históricas. Presidentes, reis, rainhas, gente com cargos de autoridade ou pessoas famosas. Isso é o que se chama de objetos fetiches. Por exemplo, os instrumentos de trabalho do Santos Dumont, o pai da aviação, ou os óculos escuros do presidente Prudente de Moraes. São objetos comuns que ganham valor porque pertenciam a essas personalidades. Só que o Museu do Ipiranga tem tentado quebrar um pouco essa imagem. Na exposição Mundos do Trabalho, a gente vê esses objetos dos famosos em pé de igualdade com objetos de pessoas anônimas ou de classes mais populares. Os objetos dos grandes nomes estão ali justamente para pensar esses grupos invisibilizados, como explica a Maria Aparecida. Nós temos os álbuns do Washington Luiz primeiramente pensados para registrar as suas viagens pelo Brasil e as suas inaugurações, mas sendo usado, na verdade, para a gente pensar, né, na construção de estradas e nesse trabalho realizado, né, de fato, nos braços mesmo, né, pela população trabalhadora.
É a mesma proposta com os objetos que eram do Santos Dumont. É pensar em apresentar os objetos do Santos Dumont não apenas valorizando a genialidade dele, ou seja, apenas dando destaque para uma figura histórica, né? Sim, pensar que esse esforço dele, que esses inventos dele pressupunham um trabalho de uma grande equipe de mecânicos que estavam com ele. Então nós colocamos tanto a figura dele como a figura desses mecânicos em ação. Isso só foi possível porque havia esse trabalho em equipe. Então, os objetos ali, esses materiais, esses instrumentos e ferramentas dele são ali expostos. Aqui a gente chega ao fim da exposição e ao fim desse episódio. Olha, vou contar um detalhe dos bastidores. Deu trabalho para fazer esse episódio, viu? É isso aí, Paula. O trabalho intelectual nunca está isolado do trabalho físico e manual, né? Mas o nosso trabalho ainda não acabou, não. Ainda tem o nosso 5º e último episódio e tá na hora de você dar uma dica do que vem por aí. Pois é, só falta um. Já bateu aquele aperto no coração. Mas para ninguém ficar com saudades, o 5º episódio vai tratar de um objeto que ajuda a gente a guardar as nossas lembranças. Tem que ficar bem na foto, né? Não fala mais, Rodrigo, que você já tá entregando muito. Tá bom. Então bora trabalhar e caprichar no episódio final. Pensar o Presente, Histórias de um Museu em Transformação é um podcast do Museu do Ipiranga produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação, a pesquisa e o roteiro são da Paula Carvalho. O Rodrigo Alves faz o tratamento do roteiro. A produção é da Ashley Calvo. A montagem, a sonorização e a mixagem são da Mariana Leão. A trilha original é da Estela Nesrini, com colaboração dos músicos Jordi Amorim, Afroju Rodrigues e Amun Medrado. Usamos música adicional da Blue Dot. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos no Confraria de Sons e Charutos e no Agência de Podcasts em São Paulo. A gravação de locução foi no Estúdio Trampolim em São Paulo e no Estúdio Vison Digital no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. O Museu Paulista da USP tem direção de Paulo César Garcês Marins e vice-direção de Maria Aparecida de Menezes Borrego. A curadoria-chefe é de Alírio Montenegro Magalhães. A Fundação de Apoio ao Museu Paulista tem direção geral de Mário Mazzilli. A direção administrativo-financeira é de Rogério Éfori. A comunicação e as relações institucionais estão sob direção de Tato Carbonaro. Na equipe de comunicação, Ana Paula Dias e Marcelo Argolo. A comunicação visual é de Lilian Irata. E a consultoria de marca e gestão de projeto é de Lara Alcadipani. Eu, Paula Carvalho, apresento essa temporada na companhia do Rodrigo Alves. Até semana que vem, Rodrigo. Até mais, Paula. Este podcast foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de Shell e Vale. Uma realização da Fundação de Apoio ao Museu Paulista e Ministério da Cultura e do Governo Federal, do lado do povo brasileiro.